Hora de falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre o Romeu Tuma Júnior. É que o presidente do Conselho Deliberativo disse publicamente que o Corinthians deveria cogitar a possibilidade de dar um calote em relação à dívida do estádio. Você sabe que o Corinthians precisou de um financiamento para a construção da Neoquímica Arena. Esse financiamento, mesmo com a ajuda da torcida, que acabou arrecadando mais de 40 milhões de reais, essa dívida hoje gira na casa dos 700 milhões de reais, com juros astronômicos. O Corinthians chega a gastar 100 milhões de reais por ano, apenas com parcelas e pagamentos de juros que já venceram. Pois bem, olha o que disse o Romeu Tuma e diga se você concorda. Abre aspas para ele: não temos dinheiro, temos que resolver o problema do estádio na Caixa. Tem que trocar o fundo que está administrando o problema todo. Senão, para de pagar o estádio. Vai pagar as dívidas que temos, que são mais urgentes para evitar bloqueio. Parar de pagar e acabou. Começa por aí. Temos que buscar uma solução porque não temos dinheiro. Coloquei esse tema em discussão porque eu gostaria muito de ouvir a sua opinião através do espaço para comentário. Você concorda com a afirmação do dirigente? Você acha que haveria uma outra possibilidade de buscar alternativas? Ao que eu percebo, o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, pensa diferente em relação ao presidente do Conselho Deliberativo, embora é importante que se diga que o Romeu Tuma Júnior tenha bastante influência em relação ao Stabile. Mas nesse momento o presidente do Corinthians pensa em buscar uma parceira para os name rights, alguém que possa arrecadar e garantir mais dinheiro ao Corinthians do que o atual contrato de 15 milhões de reais por ano que é pago pela Hypera Pharma, a empresa que administra a Neoquímica. O sonho do Corinthians é em arrecadar mais ou menos 50, 60 milhões de reais por ano. Essa grana já seria importante com name rights para o abatimento da dívida em relação ao estádio. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians. Como é que é essa história de que a Betano, nova patrocinadora master do Flamengo, pretende comprar os name rights do estádio alvinegro e também virar a patrocinadora master do Timão. A primeira informação é: Betano já procurou o presidente Osmar Stabile e avisou que prepara uma proposta para os próximos dias. O Corinthians não sabe quais cifras virão, mas já foi informado de que a ideia da patrocinadora é virar a master do Corinthians e também assumir os name rights do estádio alvinegro. E o pacote nem é dos mais caros. Hoje, a camisa do Corinthians no peito vale 103 milhões de reais, os name rights valem 15 milhões de reais por ano. A gente está falando de 118 milhões de reais. Vale a lembrança de que a Betano acaba de se acertar com o Flamengo para bancar 268 milhões de reais. A gente está falando de uma diferença de 150 milhões em relação ao que o Flamengo fatura apenas com patrocínio na camisa para o que o Corinthians tem hoje, com patrocínio master e name rights. Porém, contudo e todavia, é importante registrar que para virar patrocinadora master do Corinthians e também dona dos name rights, a Betano precisará de muito dinheiro com pagamento de multas. A multa para rescisão do contrato com a Hypera Pharma, dona da Neoquímica, em relação aos name rights é de 70 milhões de reais. Não há um valor divulgado em relação à multa da Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, mas em outros momentos, enquanto a Esportes da Sorte não tinha autorização do governo federal para atuar no Brasil, houve dirigente alvinegro afirmando que a multa giraria na casa dos 100 milhões de reais. Portanto, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Vamos entender que proposta vem da Betano, quanto ela está disposta a gastar além dessas multas para assumir os dois contratos. Vale contar também que pro Corinthians só vai ser interessante se associar a uma bet em relação aos name rights se ela também adquirir o patrocínio na camisa. Não dá para aceitar, ninguém vai concordar, que uma bet seja dona dos name rights e outra bet seja dona do patrocínio master. E se o Corinthians fechar com uma bet nos name rights, essa bet precisa estar na camisa, porque o Timão não terá a capacidade financeira de encontrar no mercado uma outra empresa de um segmento diferente, que de casa de apostas esportivas, para o peito, pagando mais do que os 103 milhões de reais atuais da Esportes da Sorte. Teremos novidades ao longo da semana e certamente eu volto para te atualizar, beleza? Só não me esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nicola, entre Corinthians e Esportes da Sorte tem uma cláusula somente para o mês de outubro com multa de 40 milhões. Anderson, essa é uma informação que eu não tinha, tá? Até hoje conversei com algumas pessoas do Corinthians para tentar descobrir qual o valor da multa rescisória. O que se escutou naquele momento em que o Corinthians, em que a Esportes da Sorte não tinha o registro nacional para trabalhar. Vamos lá, voltar do começo. No início do ano, o governo federal soltou uma lista de casas de apostas
que não estavam liberadas para trabalhar no país. Vocês lembram, né? A Esportes da Sorte era uma delas. E aí, o Vinícius Cascone, que era o diretor jurídico na época, foi perguntar, e aí, como é que fica essa história? Vocês vão quebrar o contrato? Vocês vão dispensar eles? Como é que vai funcionar? Aí o Cascone falou, não, pessoal, não dá. A multa rescisória é astronômica. E aí foi nesse momento que especularam que a multa era de 100 milhões de reais. É provável, é natural que essa multa vá caindo. E o Anderson José da Silva está garantindo que a multa rescisória do contrato da Esportes da Sorte é de 40 milhões de reais. Boa noite, Nicola, tudo bem? O Corinthians não poderia fechar um patrocínio na camisa para pagar o salário do Memphis, como fizeram com o Ronaldo? É que aí é dinheiro que você deixa de entrar, entendeu? Quando você... e aí, tá, você já fez o acordo com o Memphis, né? Uma coisa é você contratar alguém e dizer que a partir dali os valores vão ser pagos e direcionados para essa pessoa. O problema é no meio do negócio você dizer, ó, agora, Memphis, vamos trabalhar com outras questões, enfim. O Corinthians está no meio que numa cilada com o Memphis. A atual diretoria entende que o custo de 6 milhões de reais por mês do Memphis é absurdo. E quem assinou esse contrato feriu demais o Corinthians. Só que o Memphis já disse que não aceita abrir mão de nada. Ele topa que as dívidas que já venceram sejam parceladas. Mas se o Corinthians não quiser mais, que o Corinthians pague a multa rescisória, que é de 5 milhões de euros para o próprio Memphis, tá? Além dos contratos, o tempo a pagar, enfim. Jean Souza pergunta para alguém do Corinthians o que eles vão fazer com o Héctor Hernandes. Eles estavam tentando, Jean, negociá-lo, tá? Existiu a possibilidade de uma transferência para o Raio Vallecano, que não aconteceu. Só para vocês entenderem. O Héctor Hernandes, ele custa mais ou menos 700 mil reais por mês ao Corinthians. 500 mil em salário, 200 mil em luva. A luva é o prêmio pela assinatura do contrato, tá? O Corinthians adoraria que alguém assumisse o salário, ainda que o Corinthians tivesse que continuar pagando esses 200 mil reais por mês de luvas. Acontece que as propostas que chegaram não interessaram e o Héctor Hernandes continua no Corinthians, pelo menos até o fim da temporada, quase todas as janelas de transferência fechadas, praticamente impossível imaginar algum tipo de negociação por agora, tá? Embora tenho certeza que os caras trabalhem por isso. Quero falar agora sobre o Corinthians, para te contar que o Timão quase perdeu o Cauê Furquim de graça. Aí você vai falar, Nicola, mas o Cauê não foi aquele que foi bem barato para o Bahia? Sim, 14 milhões de reais. O Tricolor de Aço precisou desembolsar o valor da multa rescisória para contratar o atleta. Os 14 milhões foram calculados de acordo com o salário. 7 mil reais por mês de salário, você multiplica por 2 mil, chega aos 14 milhões. O Bahia fez o depósito e levou o jogador que inclusive já estreou com gol. Ele, para falar a verdade, fez 2 partidas na Copa do Nordeste, na segunda partida um gol na vitória contra o rival Vitória por 3-1, que colocou o Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20. Pois bem, o Cauê teve a chance de sair de graça do Corinthians, e o Timão acabou descobrindo na última hora a manobra que estava sendo desenhada para que ele saísse sem qualquer custo. Há um grupo de WhatsApp de vários atletas, de pais de atletas das categorias de base. Eles estão lá para conversar sobre treinos, viagens, jogos, dificuldades e tal. E nesse grupo de WhatsApp começou a circular a notícia de que o Corinthians devia fundo de garantia para os atletas com mais de 16 anos, que já tinham contratos profissionais, e que isso permitiria a esses atletas saírem de graça. Um dos pais de jogadores que faz parte desse grupo acabou comunicando a um diretor do Corinthians, olha, tá rolando um zoom aqui de que por conta do atraso no pagamento de fundo de garantia, o Cauê pode deixar o clube. Inclusive essa informação chegou ao Corinthians dando conta de que era o Bahia o interessado. O Corinthians se apressou para fazer o depósito, a dívida era de pouco mais de 2 mil reais. O Corinthians fez a quitação desses 2 mil e impediu que o Cauê se transformasse em reforço do Bahia de graça. Importante dizer que essa informação veio de um aliado importante do presidente Osmar Stabile. A partir daí, a estratégia do Bahia e do Cauê foi de pagamento da multa rescisória de 14 milhões de reais, ou seja, o Timão escapou de uma boa. Correu o enorme risco de nem pegar esses 14 milhões de reais que certamente ajudam no dia a dia do clube. Quero te falar agora sobre o Corinthians, que tentou complicar, mas acabou cedendo e entregou documentos relacionados a cartões corporativos dos ex-presidentes do clube entre 2018 e 2025 para o Ministério Público. Investigação que foi aberta alguns dias atrás do Ministério Público depois de uma série de falcatruas encontradas. A gente foi capaz de descobrir que Duílio Monteiro Alves e André Sanches usaram os cartões corporativos do Corinthians para tudo, menos na função de presidentes. Teve remédio para disfunção erétil, teve compras em mercados que nem existem, enfim, um verdadeiro caos. Diante desse cenário, o Ministério Público decidiu investigar o caso e vinha cobrando dos atuais dirigentes do Corinthians a entrega da documentação.
Corinthians tentava postergar, criando uma série de dificuldades. Nessa segunda-feira houve de fato a entrega dos documentos com uma ressalva importante. Segundo o Corinthians, alguns documentos foram extraviados, sumiram, foram subtraídos por conta daquela invasão promovida por Augusto Melo e alguns dos seus aliados no dia 31 de maio, uma das cenas mais toscas da história recente do Corinthians, o presidente na base da canetada tentando voltar à cadeira de presidente. Só para completar agora, falar sobre bola, Gustavo Henrique teve seu contrato renovado e anunciado, a gente já tinha falado sobre a renovação, agora a oficialização desse acordo, que só termina em dezembro de 27. GH, que havia chegado de graça no ano passado do Valladolid, novo contrato lhe garante aumento do salário, ele ganhava 720 mil por mês, atleta de 56 jogos, 4 gols e o título do Campeonato Paulista. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.